Se você se importa com educação e aprendizado, você já ouviu falar no termo mentalidade. O trabalho da professora de Stanford, Carol Dweck, mostra que essa crença influencia a trajetória de aprendizado e de vida, porque quem usa a mentalidade positiva tende a aprender e evoluir mais ao longo do tempo. Existem dois tipos principais de mentalidade, a fixa e a de crescimento. Quem tem mentalidade fixa acredita que as habilidades, talentos e inteligência são definidos e não dá para mudar. Ou você é bom ou não é. Eles acreditam que você não está no controle. Já outras pessoas têm o que é chamado de mentalidade de crescimento, e elas acreditam que as habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas. Quem é bom em algo só é bom porque desenvolveu essa habilidade. E quem é ruim porque não se esforçou nisso. Em suma, eles acreditam que cada um está no controle do seu aprendizado. Ou visto de outra forma, quem tem a mentalidade rígida acha que você já nasce com a habilidade. E quem tem a mentalidade flexível acha que você constrói essa habilidade. Então, na fixa, você atinge um teto nas suas habilidades e não consegue evoluir a partir disso. Já na de crescimento, você sempre pode aprender e evoluir. A questão é que essas crenças vão determinar como você responde aos desafios e oportunidades da vida. Então vamos analisar o esforço. Quando você tem a mentalidade rígida, você acredita que você nasceu desse jeito, não tem como melhorar, você fica aqui pronto. O esforço é algo muito negativo. É algo que vai confrontar a sua percepção de inteligência. E, inclusive, se você precisa se esforçar, quer dizer que você não é bom o suficiente. E se não é bom o suficiente, é melhor desistir. Aqui o ideal é ser aquela pessoa que fala assim, não estudei nada e tirei 10. Já quem tem mentalidade flexível e entende que é possível melhorar, para essa pessoa, o esforço é muito positivo, porque é assim que ela vai crescer, é assim que vai se desenvolver e melhorar. Então ela não vê o esforço como algo negativo, como algo a se ter vergonha, como é com quem tem mentalidade rígida. Você não precisa ter vergonha por precisar estudar, por querer estudar, por exemplo. E essas crenças vão influenciar a habilidade de se jogar em novos desafios. Quem tem mentalidade fixa tem um pavor de desafios, tem um pavor de ser desafiado, de ter a inteligência medida. O ideal aqui é ser aquela pessoa que teve uma nota maravilhosa, que se deu bem e nunca mais precisou provar isso. Então são pessoas que tendem a se concentrar no desempenho, na nota, na classificação, na comparação com outras pessoas e principalmente em parecer bem e evitar parecer pior. Em contrapartida, pessoas com mentalidade flexível se jogam em desafios. Elas se nutrem dessa sensação de aprender coisas novas, de quebrar a cabeça. Elas não precisam mostrar que são inteligentes ou que nasceram com um tal dom. Não, elas só vão aprender, se divertir no processo e melhorar a cada dia. Então, quem se acha que vai se jogar mais em desafios? A mentalidade fixa ou a flexível? Mentalidade fixa quer a aparência de bons resultados, enquanto que a mentalidade de crescimento quer o aprendizado. Agora vamos pensar no erro, lidar com o erro. Imagina que você vai em uma atividade um pouco mais difícil do que a sua habilidade no momento. Então, aprender um assunto novo, aprender a tocar um instrumento, aprender algo novo. Como você vai lidar com o erro? Então, na mentalidade fixa, o erro é um sinal de que isso não é para você, de que você não nasceu para isso, de que você não tem o dom, não tem habilidade e de que não adianta nem tentar. Já para quem tem mentalidade flexível, o erro é o caminho para melhorar. É assim que você vai entender onde focar mais. E aprender como consertar cada erro é emocionante, é desafiante, é um processo muito legal. Então, o mesmo erro para uma pessoa pode significar se sentir inferior, para outra pessoa pode significar saber exatamente onde melhorar e melhorar. Por fim, como você acha que essas duas mentalidades reagem ao feedback? Ou seja, falar como elas estão indo. Quem tem mentalidade rígida odeia feedback. Acha que é uma afronta, um desafio, algo que dói lá no fundo. Não consegue dissociar quem ela é do que ela está fazendo. E nem consegue entender, por exemplo, que o feedback construtivo é o caminho para melhorar. Já quem tem mentalidade de crescimento, entende que aquele feedback se refere àquela atividade. Não é sobre a pessoa, se ela é boa ou não. É sobre como ela está fazendo aquela atividade. Então, entender essa separação dá um espaço mental para ela conseguir focar na atividade, em como melhorar, e assim ela consegue receber esses feedbacks sem muito problema.
e muitas vezes pode ser até algo positivo, algo que ela quer. Então, pessoas com mentalidade fixa fogem do esforço, desistem diante de desafios, perdem a coragem quando erram e odeiam feedback que não seja 100% positivo. Por outro lado, pessoas com mentalidade flexível entendem o valor do esforço, se jogam em novos desafios, veem erros como oportunidade de aprender e aceitam, e muitas vezes gostam, de feedback que ajude a crescer. E aí, provavelmente você está escutando isso e já está se identificando com um ou com o outro. Mas na verdade aqui não é 8 e 80 e pode variar como um espectro e também em cada atividade. Mas só de entender como funciona e cada uma dessas nuances, você já está melhor equipado para lidar com esses pensamentos que às vezes aparecem e jogam para o lado da mentalidade rígida. Eu sei que não é fácil e muitas vezes a gente tem que puxar a própria orelha para se jogar na mentalidade flexível, mas é algo que faz muita diferença, especialmente no longo prazo. E agora me conta aí embaixo nos seus estudos com qual você se identificou mais. Mentalidade rígida ou a mentalidade flexível? Eu vou te contar que em várias épocas da minha vida eu me identifiquei com um ou com outro, ou com um pouco de cada. Ou às vezes na rígida em uma matéria e flexível em outra. Ou até flexível em estudos, mas rígida em habilidades interpessoais ou em falar aqui na câmera, por exemplo. Mas o importante é ir tentando transformar essa rígida para flexível e fazer tudo dar certo. Então me conta o que você achou desse vídeo, se você gostou e qual mentalidade você tem. E muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. A gente nunca quer ser visto como uma pessoa esforçada. A gente quer ser visto como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que consegue as coisas sem precisar se esforçar tanto. A gente entende bem o que as pessoas acham da gente no Amigo Invisível, porque eles têm que explicar como você é e te descrever, e aí você entende de verdade como as pessoas te veem. E aí, em um dado Amigo Invisível, a pessoa foi lá na frente e falou: "Ah, minha amiga invisível é uma pessoa muito legal, ela é muito esforçada." Pronto, bastou falar essa palavra e todo mundo que estava ali olhou para mim, como se assim fosse sinônimo de esforçada. Eu assim fui lá, recebi o presente, muito legal, fingi que tava tudo bem, obrigada. Mas aí, à noite, quando eu fui dormir, eu fiquei assim super triste, porque a gente nunca quer ser visto como uma pessoa esforçada. A gente quer ser visto como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que consegue as coisas sem precisar se esforçar tanto. Alguns dias depois, eu pensei, não, mas na verdade foi muito importante ter feito todo esse esforço. E a gente deixar toda a nossa vida baseada no que você é bom e no que não é, você não alcança nada. E se gostou, aproveita para curtir, se inscrever e compartilhar com algum amigo que precisa ter a mentalidade certa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!